eles já representam a metade da população mundial, 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Além disso, representa 30% do PIB global. O senhor assumiu recentemente a presidência da Frente Parlamentar de Relacionamento com o BRICS. Você tem a importância territorial, a importância populacional e a importância econômica reunida no mesmo bloco. Seja bem-vindo, senador. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. Obrigado, Renata. Senador, o senhor assumiu recentemente a presidência da Frente Parlamentar de Relacionamento com o BRICS. Eu queria inicialmente que o senhor explicasse como o senhor vê a importância geopolítica do bloco e o que justifica a criação de uma frente parlamentar exclusiva de senadores para lidar com o tema. Bom, Renata, eu acho que para as pessoas que ainda não conhecem o BRICS, é importante deixar claro dois indicadores que são muito importantes. Primeiro, que esses 5 países reunidos, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul... Que são os países fundadores, né? São Porque os países o BRICS fundadores. hoje já inclui outros países. Eles já representam a metade da população mundial, 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Além disso, representa 30% do PIB global. Então você tem a importância territorial, a importância populacional e a importância econômica reunida no mesmo bloco, que são esses 5 países. Por isso, o protagonismo desse bloco econômico, que tende a crescer e ampliar muito mais, sem contar que são países com relação muito próxima com o Brasil, né? As relações estreitas comerciais, inclusive a própria China, que é o nosso maior cliente, né? O nosso maior parceiro comercial. 30% das exportações brasileiras tem como destino a China. Na justificação do requerimento para a criação da frente parlamentar, o senhor fala que a história do BRICS pode ser dividida em 3 fases. O senhor podia explicar para a gente? Sim, primeiro que a concepção da ideia do BRICS foi num encontro entre ministros de Relações Exteriores em Nova York, ali em meados de 2006. Ali foi o pontapé inicial. Depois veio também um outro fato importante, que foi em 2014, numa cúpula em Fortaleza, aqui no Brasil, onde foi lançada a ideia da criação do Banco do BRICS, hoje inclusive presidida pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então, foram 2 momentos importantes e agora o presidente Lula lançando um novo desafio, que seria uma moeda comum entre esses países, para que as relações entre exportação entre um ou outro país pudesse ser admitida uma moeda comum, ainda ser pensada e discutida. E um processo de institucionalização, né, também. Né? Foi criado o banco com sede em Xangai, agora presidido pela ex-presidente Dilma, mas tem outros recursos, outras instituições que estão sendo pensadas? Sem dúvida, eu acho que o Banco de Desenvolvimento, né, dos BRICS, que é o chamado Banco do BRICS, ele tem um grande propósito, que é estimular o investimento nesses 5 países, em várias frentes, né? Saneamento, meio ambiente, infraestrutura, projetos sociais, e é um funding de recursos que tende a ampliar exponencialmente. Nós precisamos de recursos para financiamento em várias áreas aqui no Brasil, com juro barato, subsidiado, com prazos elásticos, para que municípios, por exemplo, além de governos estaduais, possam captar esses recursos internacionais através do banco, para que isso melhore a qualidade de vida da sua população. Hoje o banco tem 33 bilhões de dólares em recursos investidos em 96 projetos, né, nesses 5 países que são membros fundadores. 5 bilhões só no Brasil. O senhor tem, na cerimônia de posse, de criação da frente parlamentar, o seu discurso, o senhor fala de um projeto que o senhor considera prioritário, né, que é a hidrovia do Arco Norte. O senhor pode falar um pouco a respeito? Claro, inclusive nessa concepção agora da frente constituída por mais de 30 senadoras e senadores, ou seja, é uma frente ampla, né, pelo menos cada estado da federação tem o seu representante, ela já demonstra a sua dimensão, né, a sua força, a responsabilidade e o tamanho dos desafios que nós vamos enfrentar. E nós avaliamos, dentro do cenário hoje nacional,
nós pretendemos destacar 3 frentes de atuação da frente parlamentar, que é, primeiro, como você já adiantou, a nossa hidrovia do Arco Norte, né, que são as bacias do Rio Tocantins e Araguaia, que alcançam ali os estados que estão acima do paralelo 16, por isso que chama Arco Norte, Mato Grosso, Goiás, Bahia, o Maranhão, o Tocantins, o Pará. Todos esses estados são grandes produtores de alimentos. 71% da produção hoje de grãos estão concentradas nos estados do Arco Norte. Por isso a importância estratégica dessa hidrovia, que ela se viabilize, porque nós vamos ter um Mississippi do Brasil. Assim como os Estados Unidos já têm um Mississippi por onde toda a produção americana praticamente é escoada pela hidrovia, o Brasil passará a ter também esse modal competitivo para escoar os produtos brasileiros com custo mais barato e tornando o nosso produto mais competitivo internacionalmente. Senador, um dos objetivos do Banco dos BRICS é financiar projetos de desenvolvimento sustentável. Como que a hidrovia do Arco Norte ela se enquadra no perfil dos investimentos? Para se viabilizar a hidrovia do Arco Norte, nós já temos que Deus nos concebeu o rio, né, que são 1.200 quilômetros navegáveis. Mas tem um pequeno trecho de 30 quilômetros exatamente que tem o Pedral do Lourenço, que fica ali na divisa do Tocantins com o estado do Pará. Essa obra é a retirada dessas pedras para que as barcaças possam, né, transitar dentro do rio. É o que falta para que esse projeto, que é um sonho de 20 anos, se torne uma realidade. Essa obra já foi, inclusive, licitada pelo DENIT, já tem uma previsão de 350 milhões no orçamento da União para iniciar essa obra, é uma obra de 2 a 3 anos. Né? Claro que vai precisar de complementação, porque ao todo é 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas nós precisamos ainda da licença ambiental, licença de instalação para que a obra inicie rapidamente. Ela já teve uma licença ambiental prévia, né? Ela tem uma LP, chamada licença prévia, e depende da licença de instalação para que a obra seja executada. Isso acontecendo, nós vamos ter toda a produção do Arco Norte com a possibilidade real de ser escoada pela hidrovia. O que isso significa? Que nós vamos ter menos caminhões transportando grãos na rodovia, porque é o dobro do preço, sem contar a questão ambiental, porque está emitindo CO2 ali os caminhões rodando com combustível fóssil, e nós vamos ganhar mais competitividade para o produto interno e também para as exportações brasileiras. Então o Brasil só tem a ganhar. Não faz sentido, Renata, essa produção hoje concentrada no Arco Norte, a maior parte dela, 40% dos 70%, escoar pela região sul, né, pelos portos de Santos e Paranaguá. Isso significa mais de 1.000 quilômetros desses grãos sendo transportados pela rodovia, pelos caminhões. É um custo maior, além do ponto de vista ambiental, não ser a melhor solução. Senador, em entrevista recente, o ex-presidente do Banco dos BRICS, que também é brasileiro, Marcos Trojo, ele disse que, em função da alta produtividade de alimentos do Brasil e o papel que o Brasil tem para garantir a segurança alimentar no mundo, essa questão logística de escoamento da produção brasileira acabou se tornando uma situação, um problema internacional também. Como é que o senhor vê a questão e a possibilidade de ser enfrentada também com recursos internacionais? Hoje, com a capacidade de produção que o Brasil tem, proteína animal, proteína vegetal, nós abastecemos um mercado de quase 800 milhões de pessoas no mundo. Inclusive, evidentemente, o nosso país com 220 milhões de pessoas. Então, hoje, o que a gente produz, praticamente 40% fica no consumo interno do país e nós exportamos um pouco mais de 60%. Nós temos as áreas consolidadas, né, 230 milhões de hectares entre pecuária e agricultura. Só que nós temos a capacidade de dobrar essa produção na mesma área, com aumento de produtividade. Então, eu percebo que o Brasil ele tem um protagonismo na segurança alimentar, não só interna, mas internacional, para vários países, inclusive a própria China. Então, hoje, a última grande fronteira que você pode pensar em ampliar a produção de alimentos, sem abertura, sem desmatamento, é o Brasil, principalmente na região ali do Mato Piba, né, que compreende os estados do Maranhão, do Piauí, o Tocantins e o Pará, que é ainda uma nova fronteira, com áreas de pastagem degradada e que podem ser mecanizadas essas áreas
para aumento de produtividade. Então, o Brasil, que hoje já abastece um mercado de 800 milhões de pessoas que consomem alimentos, nós poderemos chegar, muito em breve, a uma capacidade de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Precisa investir em tecnologia, precisa fertilizar o solo degradado, da pastagem degradada. Há uma série de ações que precisam ser feitas. E um dos componentes, Renata, por incrível que pareça, que pode garantir menos desperdício de alimentos é o transporte. Grande parte da produção nossa se perde durante o transporte rodoviário. Há números que apontam um desperdício da ordem de 15% a 20% no transporte. Então você imagina o quanto isso poderia alimentar de pessoas que infelizmente hoje passam fome, que não possuem as 3 refeições no dia, um desperdício apenas no transporte. É um dos problemas que a gente precisa enfrentar. E a hidrovia pode minimizar esse desperdício também, por exemplo. Senadora, outro tema que o senhor destacou no discurso de posse foi que os países do BRICS têm vocação natural para a agenda ambiental. Eu entendi como tem grandes desafios comuns em política ambiental, entre eles implantar mecanismos que remunerem o produtor com responsabilidade ambiental, que produz com responsabilidade ambiental. Que mecanismos são esses? Como é que isso pode ser feito de forma conjunta ou compartilhada entre os países? Sim, nós chamamos isso de um programa de serviços ambientais, de pagamento por serviços ambientais. O que significa isso? Nós aprovamos uma legislação aqui no Congresso Nacional, que inclusive foi regulamentada pelo Executivo, em que você valoriza e premia aqueles produtores que têm responsabilidade socioambiental. O que significa isso na prática? Que ele protege as suas reservas legais, que ele protege as nascentes dos córregos e rios, que está protegendo as suas áreas de preservação permanente. Então, esse produtor que está cumprindo com a lei, o que determina o Código Florestal, hoje ele não tem absolutamente nenhum tipo de valorização ou reconhecimento. E o programa de pagamento de serviços ambientais, ele remunera esse produtor. E isso está bonito na teoria, mas na prática não existe. Então, a ideia da frente é promover mecanismos que possam realmente valorar esse cumprimento da legislação ambiental para que ele possa ser remunerado por isso, inclusive para continuar protegendo sua reserva legal de fogo, de desmatamento ilegal, de invasões eventualmente que possam acontecer. Então, eu acho que esse pode ser um divisor de águas a partir do Código Florestal, é a prestação de serviços ambientais, porque assim nós vamos garantir ao produtor a manutenção desse ativo biológico, a fauna, a flora, dentro desse contexto, desse ambiente. Outro aspecto que o senhor ressaltou foi a necessidade de fortalecimento do acesso e uso de energias renováveis entre os países integrantes do BRICS. Como é que o senhor vê a questão? Porque, por exemplo, recentemente a União Europeia, o Parlamento Europeu, aprovou uma lei que vai proibir a venda de veículos movidos a combustível fóssil a partir de 2035. Como é que o senhor vê a questão no Brasil e nos outros países do BRICS? Ainda há uma dependência muito grande, Sim, esse é o terceiro eixo da nossa frente, é o terceiro desafio lançado na Constituição da Frente Parlamentar. É a gente promover mecanismos que possam estimular a geração de energias renováveis no Brasil. E isso compreende várias matrizes, a eólica, a solar, a biomassa, a própria hidrelétrica, que é renovável também. E nesse contexto, a gente precisa reconhecer que o Brasil é um grande exemplo para o mundo. Nós temos aqui quase 48% da nossa matriz energética limpa e renovável. Quando a gente fala de eletricidade, aí esse número sobe para 80%, que nós temos de fontes renováveis e limpas. Inclusive agora a solar, crescendo muito no Brasil, passou a ser a segunda matriz elétrica, só está ali atrás da energia elétrica, mas tem crescido... Da hidrelétrica, Da hidrelétrica, depois a solar. E já está em segundo lugar, passou a eólica, estava ali uma disputa entre a energia solar e a eólica, uma disputa do bem. Então, nós precisamos ampliar cada vez mais isso, porque é uma vocação do país a geração de energia limpa. Eu acho que nesse contexto nós precisamos trazer fundos de investimentos, financiamentos privados para o Brasil para ampliar ainda mais essa participação de energia limpa.
e a frente vai ser um grande interlocutor para poder estimular esse tipo de projetos no Brasil. E o que cabe ao parlamento brasileiro? Bom, primeiro que nós podemos, através de audiências públicas, através de seminários, através de reuniões internacionais, nós podemos trazer investimentos para o Brasil, né? Todos nós sabemos que há muitos fundos soberanos, há vários grupos internacionais interessados em investir nessa modalidade de negócio, que é a geração de energia limpa. Então nós podemos ser um bom facilitador, né, para que a gente possa fazer a ponte entre o executivo, entre os estados, entre os municípios, e o parlamento tem essa vocação, né, através dos seus representantes, são constituídos pelo voto popular, sejam parlamentares na Câmara dos Deputados, sejam também os senadores que são representantes da federação. Existe um plano de ação para a frente parlamentar de relacionamento com os BRICS? Sim, inclusive a nossa intenção já esse mês de junho, a partir da constituição da frente, já é criar agora uma audiência pública para tratar da hidrovia do Arco Norte, que é um tema que nós queremos nos debruçar. E na sequência, no próximo semestre, porque nós já vamos entrar em julho em recesso, a ideia é a gente montar um plano de trabalho para promover esses outros dois temas, que é a prestação de serviços ambientais e o estímulo e o investimento na geração de energia limpa e renovável. Senadora, a ex-presidente Dilma Rousseff assumiu a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS, com sede em Xangai, na China. Como é que o senhor vê as atuais possibilidades de parceria e investimento que o banco pode vir a fazer no Brasil? Atualmente, o banco investe 5 bilhões de reais em projetos no Brasil, né? Eu acredito que com a presidente Dilma à frente dessa instituição importante, e claro, né, com um olhar muito mais caprichado no Brasil, que a gente possa ampliar muito esses investimentos, né? Esses 5 bi, se você for analisar friamente, se tratando de projetos estruturantes, talvez possa não ser muita coisa, mas é um bom começo. E eu acho que agora, com ela à frente do BRICS, nós precisamos aumentar esse funding, que é a capacidade do banco de captar mais recursos na iniciativa privada, por exemplo. Tem muitos fundos soberanos na China, na Índia, inclusive na Rússia, que têm essa disposição de poder aplicar recursos no BRICS com as garantias que são necessárias para que esses recursos sejam repassados aqui ao Brasil através do Banco de Desenvolvimento, como o nosso BNDES, ou mesmo os bancos federais, a Caixa e o Banco do Brasil, que tem expertise, né, tem credibilidade para que esses recursos possam ser bem aplicados em projetos sérios e consistentes. Então eu acho que a ex-presidente Dilma à frente do banco, nós só temos a ganhar, né, alavancando esses projetos aqui para o país. Senador, o BRICS inicialmente era formado por 5 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Já aderiram também Bangladesh, Emirados Árabes, Egito, Uruguai está em negociação. Como é que o senhor vê a abertura para novos países, né, do sul global? Esses 5 que nós destacamos são os membros fundadores, né, originários do BRICS. E é natural que haja adesão de outros países interessados também em agregar força política, econômica e comercial a esse bloco. Eu vejo particularmente com muita simpatia. Eu acho que todo país que queira contribuir com o bloco, ele pode contribuir com as suas vocações, né? Já existe uma vocação no Brasil que é produção de alimentos, energia e o turismo, que é uma grande potência ainda adormecida e que eu ainda acho que o Brasil ainda vai ser uma grande referência mundial. E eu tenho os outros países com as suas características, então acho que todo mundo pode contribuir e agregar com o bloco. No requerimento para a criação da frente parlamentar, o senhor fala que o BRICS tem potencial para se tornar um bloco bastante influente na governança global por meio da atuação do Banco dos BRICS e que essa atuação pode atenuar o desequilíbrio de poder político nas instituições multilaterais e favorecer a consolidação de um sistema internacional multipolar. Como que essa atuação do Banco dos BRICS pode minimizar o desequilíbrio de poder político no mundo? Olha, eu acho que o fato da gente ter construído um bloco tão importante, como, né, nós comentamos aqui, economicamente, territorialmente e populacionalmente, se é que existe essa palavra populacional, eu acredito que nós podemos ter uma grande oportunidade de ter um protagonismo mundial em todos os fóruns, seja no G20, seja na OMC,
seja na ONU, em vários fóruns importantes, quanto maior a integração desses países a esse bloco, mais força, mais voto e principalmente nós vamos poder sentar à mesa com mais credibilidade. Então eu acho que o grande legado que esse bloco, junto com o Banco de Desenvolvimento, que vai ser um grande indutor, né, de investimentos nesses países, podem dar é isso. É exemplo de outros blocos, como a gente conhece. Tem um bloco europeu, né, que você percebe que já existe uma unidade e uma força política extremamente reconhecida mundialmente. O Mercosul agora retomando, né, com o diálogo e com a interlocução do governo brasileiro, a sua força política e econômica. Então, eu acho que esse BRICS, eu estou botando muita fé, viu, Renata? Eu acho que vai ser o diferencial hoje entre os blocos, sem desmerecer os outros, mas vai ser um diferencial entre os blocos econômicos já constituídos. Senador, a União Europeia levou décadas, né, para se consolidar como bloco, sem guerras entre os países, com países próximos, né, países que fazem fronteira entre si. O BRICS tem uma situação geopolítica bastante diferente, né? Tem tanto a distância física quanto conflitos entre países. Como o senhor vê o processo de consolidação desse bloco, levando em consideração essas questões? Olha, eu penso que mesmo com as divergências que possam existir, né, e os conflitos de interesses comerciais, eu acho que... Até territoriais, né? E até territoriais, eu acho que nós temos pautas muito mais convergentes do que divergentes. Você citou o exemplo da União Europeia, que já é um bloco constituído há décadas, inclusive com a moeda comum, que é o euro, né? Isso demonstra a força, né, que o bloco da União Europeia já possui. Então, eu acho que é um caminho natural. Eu não vejo com nenhuma dificuldade esses temas que possam ser sensíveis entre um ou outro país que compõe o BRICS serem intransponíveis. Pelo contrário, eu acho que nós temos uma pauta muito mais de convergência comercial do que de divergência. E eu acredito muito que esse bloco vai crescer nos próximos anos, se tornando um dos principais blocos econômicos do planeta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as instituições da sociedade civil que interagem no BRICS, porque eu acho que isso é um assunto bem desconhecido, né? E o senhor fala no relatório do Fórum de Cooperativas, Fórum de Sindicatos, Fórum Empresarial. Como é que essas instituições se relacionam dentro do BRICS? Olha, nós queremos uma participação na frente mais heterogênea possível. Claro que tem participações de parlamentares, senadoras e senadores, mas nós não vamos resumir isso a uma agenda apenas política, né? Porque nós somos políticos, é claro, mas a gente quer tratar isso num âmbito com um viés mais econômico, de atração de investimento, né, de geração de emprego, de renda para o país, para os nossos estados que nós representamos. Então, eu acho que nós vamos ter a participação da iniciativa privada, de empresas que tenham relações comerciais com esses países, ou que exportam, né, para a China, para a Índia, para a Rússia, que seja, ou também o contrário, países que também nós importamos. Então, a gente quer criar dentro da frente um grupo mais eclético possível, para que seja sempre uma discussão mais ampla e que traga mais resultado, que seja mais pragmático possível do ponto de vista dos resultados. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez, Renata, pela oportunidade.